Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas a esse webinar exclusivo para clientes da Resultados Digitais. Eu sou a Erika Tornice, sou a diretora de Customer Success da Resultados Digitais e hoje nós vamos falar aqui sobre o tema a importância de Customer Success em tempos de crise. E para falarmos sobre esse tema, hoje temos aqui mais duas pessoas comigo, a Franciele e a Letícia, também da Resultados Digitais, e agora eu vou pedir para que elas se apresentem para vocês. Oi, gente, prazer. Eu sou a Franciele Gonçalves, eu sou analista de retenção aqui na RD. Trabalho na RD há 2 anos e um pouquinho mais, e trabalho com a área de atendimento a clientes aí há mais de 10 anos. Obrigada pela introdução, Érica. Eu sou a Letícia, eu sou gerente de CS Enablement, que é uma disciplina que originalmente nasceu em vendas, mas a gente está implementando aqui também no pós-atendimento, né, e no serviço, todas essas práticas de eficiência de funil e de eficiência de operação, através de capacitação das pessoas e também de conteúdos para que elas consigam desempenhar bem a sua função no dia a dia. Eu já estou há 6 anos na RD, trabalhei em cadeiras de vendas e também de CS, e estou super feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Legal. Bem, muito do que a gente vai tentar cobrir aqui com vocês hoje, compartilhar como tem sido a nossa experiência, a gente se baseou bastante em temas que vocês trouxeram para a gente, né, temas que têm surgido nos negócios, nas operações de vocês, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como a gente tem abordado aqui na Resultados Digitais. Bom, para começar, né, o nosso tema principal aqui é Customer Success, né, e o papel e a importância de Customer Success, nesse momento de crise. E, né, como temos visto aí em várias frentes, o nosso papel, ele se torna ainda mais relevante, né, o papel de relacionamento e de trabalho com a sua base de clientes se torna mais importante do que nunca nesse momento. Então, tendo você um negócio de tecnologia, de assinatura, onde existe uma relação de recorrência direta com o cliente, ou sendo o seu negócio um negócio de compra recorrente, quando você já trabalha, né, uma base de clientes, se torna ainda mais importante você entender o momento dos seus clientes e estar preparado para trabalhar a sua base de clientes nesse momento de crise, né. Nós sabemos que vemos impacto na frente de vendas, né, muitas empresas ou muitas pessoas, no caso de quem tem negócios com pessoa física, avaliando muito mais decisões de compra, né, num momento de crise, e se torna ainda mais relevante, então, o trabalho para retenção da sua base de clientes já instalada. Na Resultados Digitais, nós começamos esse trabalho através de uma reflexão sobre os possíveis cenários que a nossa base de clientes se encontra, né, essa foi a nossa primeira abordagem. Antes de qualquer, ação, de reação imediata às demandas que os clientes começaram a trazer. Então nós começamos um processo de análise entre o que os clientes estavam começando a nos trazer de necessidades ou preocupações e como, esse cenário se categoriza na nossa base de clientes. E basicamente, nós olhamos 3 categorias, né, que analisando nossa base de clientes, fazem sentido para o nosso negócio, né, e daí cada um de vocês pode olhar como que vocês olham para a base de clientes de vocês, nesse sentido. Mas a primeira categoria são aqueles clientes que são diretamente impactados, têm seus negócios diretamente impactados pela situação de quarentena, de lockdown, né. Então, aqueles clientes que do dia para a noite, tiveram a sua receita radicalmente impactada.
né, diretamente impactada. Então, como exemplo, estamos falando aqui das empresas de eventos, das empresas que trabalham com turismo, agências de intercâmbio, né, e até o varejo físico, que teve um impacto direto em receita num primeiro momento. Depois nós temos uma segunda categoria, que são aqueles que começaram a sentir um impacto em sua receita, mas que continuam uma operação, né, que continuam atuando e têm algum impacto no seu negócio, começaram a sentir algum impacto no seu negócio. Que aí a gente está falando aí de um universo bem abrangente. E tem uma terceira categoria, que são aqueles negócios que estão alavancando num momento de crise, né? Então, no momento em que as pessoas estão em casa, no momento, né, onde há limitação para consumo em determinadas frentes e que as pessoas estão buscando outras alternativas e que esses negócios se encaixam dentro dessas alternativas. Então, no mundo corporativo, aí a gente está falando, né, desde as empresas que apoiam o trabalho remoto, né, até algumas frentes de e-commerce, né, o crescimento de e-commerce nesse momento, educação à distância, então aí estão entre as categorias que estão em crescimento. E daí olhar a sua base de clientes, separando essas categorias, e iniciar um processo de desenho de ações, olhando para essas categorias, foi um primeiro passo importante, né, para a gente, né, então a definição das categorias e daí os tamanhos e limites de ação em cada uma delas. Aí, Letícia, queria que você comentasse um pouco sobre, olhando para a nossa operação, como que a gente trabalhou para preparar a operação e para eles atuarem com esse olhar nesse momento. Perfeito. Acho que uma coisa super importante e que você falou ali no começo, é justamente a gente ter essa visão muito clara, né, de dentro da RD, quais eram os impactos que a gente também estava enfrentando, e ter uma comunicação super transparente com o time em relação a quais eram as alçadas, né, e quais eram os limites. A gente recebeu bastante pergunta referente a isso, né, de limites, de controles e como que eles estavam atuando, como que eles poderiam atuar. Então a gente teve essa, como empresa, a gente proativamente já trouxe para todos os CSs e pessoas que trabalham no pós-venda, essas instruções de até onde e como eles poderiam atuar. Junto com isso, a gente não teve tempo, acho que ninguém teve tempo para se preparar para uma pandemia, né, para um lockdown. Então o que a gente fez foi tomar atitudes muito rápidas e de ganho muito rápido também, para de fato dar suporte para o time. Então a gente teve que usar o conhecimento que a gente estava adquirindo em conjunto, a nossa equipe é enorme, né, são quase 150 pessoas, e cada um tendo contato, seja como consumidor, seja como profissional, a diferentes estratégias que estavam acontecendo no mundo. Né, então o que a gente fez foi justamente tentar compilar todo esse conhecimento de forma rápida e de forma viva. Então a gente usa o Google Sheets, né, e o Google Suite, num doc que todo mundo podia contribuir e foi trazendo o que estava vendo que dava certo para um segmento, por exemplo, dentro dessas categorias, qual que era a estratégia ou até qual que era o pitch de negociação, né, daí a Fran pode comentar um pouco também, no caso de um cancelamento, por exemplo. Então a gente usou muito da construção conjunta de ações e de conhecimento, a agilidade no suporte para essas pessoas. Então a gente tem, por exemplo, todos os dias a gente tem um plantão da minha equipe e dos líderes de CS, para ajudar cada CS, qualquer pessoa, na verdade, que puder, que quiser, usar dessa ajuda, a criar um plano de ação. Por exemplo, eu vou falar com um cliente amanhã desse segmento, ele foi impactado de tal maneira, a estratégia que a gente vinha fazendo com ele era essa, e a partir daqui eu não sei mais como fazer. E aí a gente tem ali uma banca de pessoas disponíveis todos os dias para poder ajudá-los a criar um repertório, seja de estratégia, seja de argumentação para manutenção desse cliente. Então, a ideia é justamente a gente conseguir
garantir que eles tenham um suporte de conteúdo, de pessoas e também de estratégia, né, garantindo que eles tenham ferramenta na mão para poder, atuar com autonomia também. E aí a Fran também pode falar um pouco aí que ela tem sido bem ativa em todos essas construções, né. É. Na verdade, assim, pegando um pouquinho da fala de vocês duas, o que eu vejo é o seguinte: a gente aqui na RD, até por conta do nosso modelo de negócio, já tem o Customer Success como, né, uma área consolidada dentro da empresa, e a gente já tinha, né, algumas rotinas, né, tanto de compartilhamento de conteúdo, isso já faz parte, né, da nossa rotina, quanto a troca, né, constante, ela já é algo que tá na nossa veia, né, a gente já fala sempre isso. O que a gente fez foi rapidamente, aí muito da estrutura, né, da nossa área mesmo, com apoio de enablement, é conseguir dar suporte, porque como a Lê falou, ninguém saberia muito como lidar, porque era um cenário totalmente novo, né, da nossa economia mundial, então nossos clientes a nível Brasil e afora também sofrendo e, consequentemente, trazendo essas dores para a gente, e a gente sem ter necessariamente como dar um direcionamento. Então, rapidamente a gente recebeu foi trazendo esses casos, né, absorvendo dos nossos clientes, trazendo esses casos para dentro de casa, trocando, compartilhando, a diretoria analisando, a gente alinhando estratégias para conseguir dar uma devolutiva, né, para os nossos clientes, dar uma opção, uma possibilidade, trazer luz mesmo, né, para todo esse cenário conturbado. Então, do lado de operação, né, o que eu consigo perceber, né, o que eu consigo trazer para vocês, é que hoje, o que eu vejo que a gente está executando, até pegando um pouco do gancho do tema, né, desse webinar, que é a importância da área de Customer Success para as empresas, a gente está executando assim, a cada minuto, a cada interação, a nossa missão, né. Então, absorver essas boas práticas, trocar, trazer as dificuldades, falar sobre o que a gente tem ouvido, os cenários de cada cliente e conseguir dar um direcionamento, sem deixá-lo sem resposta, né, trazendo sim, não necessariamente no primeiro momento a gente tem como ter todas as respostas, justamente por ser um cenário novo, né, mas com aquele compromisso de que eu vou te ouvir, eu vou trazer para dentro de casa, eu vou trocar no meu momento ali do office hour, eu vou trocar no meu momento de role play, eu vou recorrer ao meu time, né, as minhas mais de 150 cabeças pensantes super, power que a gente tem na área de CS, com certeza a gente vai ter alguma saída para o teu negócio. Então, eu vejo que nós, hoje, a gente já tinha essa rotina, mas como muito ponto de amparo e que talvez os nossos clientes consigam trazer para os negócios deles também, olhar, né, organizar a casa nesse sentido e olhar para dentro de casa o que eles conseguem ter de boas práticas também, e para que levem essas soluções para os clientes que estão, no caso, solicitando um cancelamento, né, ou que estão trazendo alguma situação de dificuldade no momento. A gente tem tido um ganho gigantesco, fica aqui até o meu agradecimento a tanto a Érica quanto a Letícia, nesse ponto, muito por conta disso. Num primeiro momento, acho que vem uma sensação de insegurança, eu acho que todas as empresas passaram por isso, por ser um cenário incerto, e é natural, mas a gente tem um grande aprendizado, né, e eu acho que a gente tem um grande ganho aí nesse momento, que é poder realmente reforçar essa cultura, né, essa importância da área de CS. Então, eu me sinto muito tranquila hoje e rapidamente, acho que foi dentro ali nem de uma semana, a gente já conseguia trazer luz para os nossos clientes. Eu me sinto muito segura em executar e falar com cada cliente hoje, quando a gente está num momento aí de discutir, seja com cancelamento, ou discutir a sua estratégia, ou uma situação financeira. Então, é muito importante esse suporte para a sua equipe também, né. Então, acho que a equipe só vai conseguir transmitir segurança para o teu cliente, aí na ponta, se ela também se sentir segura com a mensagem que você trouxer. Então isso a gente tem feito de uma forma super bacana. Fica meu muito obrigada ao vivo aí.
Legal. E eu acho que, né, um ponto que vocês acabaram tocando, que é importante a gente trazer aqui, nesse momento, muitos clientes vêm com uma carga emocional maior, né, ou uma pressão financeira muito grande, e muitas vezes essa pressão financeira grande acaba ofuscando, né, o que é importante fazer nesse momento para equilibrar, né, o urgente, e muitas vezes o urgente é resolver uma demanda financeira, uma situação, né, emergencial de controle de caixa, eh, e um olhar mais para médio prazo, digamos assim, né. Então, o que é importante eu fazer hoje para garantir a sobrevivência do meu negócio e, um potencial crescimento, né, e que meu negócio volte a prosperar ali na frente. E muitas vezes, né, num momento como esse, é difícil buscar esse equilíbrio, né. Quando a carga emocional ela vem maior, né, quando o urgente está gritando, é difícil trazer esse equilíbrio. E isso é algo que a gente tem trabalhado muito forte e que foi levado em consideração no trabalho, né, com essas categorias, né, que eu mencionei. Então, como que a gente, com os dados que a gente tem, com o entendimento que a gente tem das categorias, desenha flexibilização de soluções que se encaixem em cada um dos cenários, mas ao mesmo tempo levando em consideração e conduzindo a importância na medida que a gente resolve a questão financeira, né, tira a questão financeira da equação, a gente dá continuidade no nosso trabalho para garantir, né, as ações, a estratégia de sucesso para o negócio, né, daqui para frente. Então, seja no engajamento e nutrição, com a sua base de leads, né, que você tem, né, dentro de casa, e como você mantém o relacionamento com essa base para garantir, né, ou colher frutos com ela ali na frente, e até como você já começa pensando em tudo que está se transformando e se reinventando nesse momento, como você desenha uma estratégia para a captação de novos leads nesse novo cenário, nesse cenário para frente. Então, é importante esse equilíbrio, né, como que a gente trata a questão financeira, né, que está bastante, prevalente nesse momento, e daí até na nossa área de CS, a gente tem trabalhado muito em parceria com o nosso time financeiro também, esse laço se tornou bastante forte, a integração dos times se tornou ainda mais forte nesse momento, né, esse trabalho em conjunto, e garantindo que a gente dá continuidade no trabalho que é a missão de CS, que é esse olhar para o sucesso do negócio dos nossos clientes, passando um momento de crise também com esse olhar mais de médio prazo, né. E para isso, outro ponto que eu queria ressaltar aqui, que tem sido bastante importante para a gente, é o olhar de indicadores, né. Como que a gente mede, a nossa performance. E muitas vezes a área de Customer Success, ela tem métricas que são métricas mais de longo prazo, né, as métricas financeiras, a gente fala, né, no caso de negócios SaaS, a gente olha, né, de resultado de net de receita, que são coisas que a gente mede o efeito mais a longo prazo. E daí, nesse momento, se torna ainda mais crucial a gente ter um olhar de leading indicators. Então, quais são os indicadores que no curto prazo a gente consegue monitorar, que fazem parte do monitoramento diário de performance e que nos ajudam em tomadas de decisão do que está sendo efetivo das ações que a gente está fazendo e aonde a gente precisa fazer correções de rota, seja para o nosso planejamento, né, mais de médio prazo, seja, né, correções de rota das ações que a gente está tomando no dia a dia, né. Então, super importante entender, de acordo com a característica do seu negócio, quais são os indicadores que você tem que acompanhar dia a dia,
que te darão a efetividade das ações que você está tomando junto aos seus clientes. E daí aqui eu queria trazer um outro tema para falar aqui com o time, que é a questão de gestão do time, né. A gente começou a falar ali, tanto a Letícia quanto a Fran colocaram a questão das ações de preparação do time e as trocas, né, que tem sido algo importante. Então, tanto via documentos vivos, né, como a gente criou documentos vivos onde o time colabora, eh, compartilha melhores práticas, e isso serve como insumo no dia a dia, como ações que a gente tem encontros, né? A gente tem encontros diários que a gente chama de office hours, todo final do dia, onde o time pode vir trazer um cenário que ele teve mais dificuldade e trocar com outros e saber o que está sendo efetivo. Então eu queria, né, Fran, que você compartilhasse um pouco, você que já vem atuando num time de retenção, e agora esse papel de olhar de retenção, ele está estendido para mais pessoas dentro da nossa organização. Como que você tem visto esse papel? O que você aprendeu no pré-crise que agora durante a crise está se tornando mais importante, que você está conseguindo, né, contribuir fora da sua área? É, como a gente já tem essa célula, né, a gente já trabalha a questão da retenção, alguns pontos, do que a gente faz, da minha rotina, ficaram mais evidentes, é como se tivesse, tido realmente uma crescente exponencial, né. E é muito bacana ver isso, porque só corrobora com a importância da gente ter esse olhar a todo momento, para os clientes que já estão conosco, né, também, que é tão importante quanto a gente trazer novos clientes, né. E que os nossos clientes que estão conosco, eu costumo trazer ali para o nosso time, e às vezes eu falo isso em call também, com cliente, com parceiro, que o meu papel aqui é te ouvir, te ajudar a entender o teu cenário, para poder, de uma forma transparente e humana, ou a gente te apresentar as possibilidades. Então, a gente pode ser uma vírgula na tua trajetória, ou a gente pode ser um ponto final, né, no teu relacionamento com a gente. Eu prefiro que seja uma vírgula, que daqui para frente a gente consiga construir uma história alinhando aí, né, tanto expectativa quanto entrega, questão financeira, o que for que tiver aí, pegando, né, no gargalo aí da nossa relação, então para a gente poder dar sequência de uma maneira bacana para mim e para você. Eu até trouxe para um dos nossos momentos de troca aqui, uma pergunta, né, uma reflexão com o time, que foi: como que a minha empresa pode flexibilizar para outra empresa, mas continuar também de uma forma saudável, fornecendo serviço de qualidade que inclusive ajude a contornar esse momento difícil. Eu acho que se, né, as pessoas os empresários, né, os decisores, as pessoas de marketing hoje, elas olharem para dentro e se fizerem essa pergunta, né, aí fundamentado nos lead indicators, fundamentado na rotina que tem cada um no seu negócio, muita coisa boa sai daí. O direcionamento pode sair daí, né. Então, é algo que eu compartilhava já, né, o nosso time, a nossa célula ali que trata especificamente disso já vive isso muito no dia a dia, mas potencializou nesse momento. Então, essa troca que a gente tem tido, esse espaço que a gente tem tido também dentro da própria organização, de trazer, luz, né, tanto para as nossas dores e as nossas dificuldades no dia a dia, né, quanto o que a gente está enfrentando, que a gente não está vendo uma solução para propor para aquele cliente, tem sido muito rica. Acho que tem conseguido que a gente ajude outros negócios a terem sua continuidade, né. Agora há pouco eu saí de uma call com um parceiro, a gente estava falando de um cliente, foi um pouco antes, enfim, da nossa conversa aqui, e aí eu trouxe uma solução que a gente tinha uma colega tinha acabado de soltar no nosso canal interno aqui do Slack, no canal de CS, com uma possibilidade de criar um pacote específico para o momento, para empresas
pequenas e médias, agregando um serviço nosso junto. Então, específico para quem não tem uma operação online, trazer uma operação, então gerar fluxo de caixa. Eu usei aquilo que eu vi no Slack para aquele momento da call que eu tive com o meu cliente, com o meu parceiro. Então, e ele ficou extremamente agradecido, porque ele também estava um pouco frustrado diante, né, de todo um cenário que ele também está perdendo clientes, né, também estava numa situação. Então, ele falou: "Nossa, Fran, eu fiquei muito feliz com a tua dica, muito feliz. Eu já estou anotando várias coisas aqui", e aí eu amarrei no compromisso, né, eu falei: "Então, o primeiro cliente que você fechar nesse pacote, eu preciso que você grave um vídeo, faça uma foto e mande para a gente compartilhar aqui dentro". Então, eu acredito que essa ajuda mútua, né, essas boas práticas, tudo que a gente está fazendo aqui dentro, vai reverberar e tem reverberado, na verdade, em várias outras empresas, né, em todo esse nosso mercado. Então tem sido de grande valia, assim, para nós. É isso. Letícia, você gostaria de complementar alguma coisa? Eu vou fazer um comentário, na verdade, que tem a ver com o que vocês estão trazendo. É, o próprio nome da nossa área, da nossa job já diz, né? Sucesso. E agora, eu acredito que a nossa missão e o nosso papel é cada vez mais entender o que é sucesso para o cliente. Né? A gente tinha um cenário completamente diferente um mês atrás de como a gente estava entregando, né? Ou de como a gente tinha essa interação com os nossos clientes. E acredito que essa relação mudou para todo mundo. Né, falo isso como consumidora e também de dentro da RD. Então, talvez a conversa mais crucial para a gente ter agora seja justamente dessa redefinição. Redefinição de prioridades, redefinição do que é sucesso e redefinição de como que eu te ajudo, né, para conseguir entender, a partir daqui, como a gente fica como parceiros, como duas empresas que se relacionam, né. E tem um ponto também que a gente tem falado bastante nesses encontros, e que tem a ver com o que você trouxe, Érica, que é justamente esse entendimento, esse exercício talvez, dessa conversa, que ela é muito parecida com uma negociação, né. Numa negociação os 2 lados têm que sair ganhando, os 2 lados precisam ter, um ganho claro. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar qual que é o mínimo que a gente consegue operar e qual que é a necessidade do cliente do outro lado, essa negociação ela fica muito mais tranquila, a conversa, que é para ser uma conversa difícil, ela fica mais fácil, né. Eu entendo qual é o ponto, qual é a minha alçada, entendo qual é a necessidade que eu preciso, atender desse cliente, que é uma necessidade nova, ela não é aquela necessidade que vendas, por exemplo, mapeou lá atrás, e a partir daí a gente constrói juntos qual que é o plano de ação e como que a gente consegue virar uma vírgula e não um ponto final, por exemplo. Legal. E eu acho que um tema que eu queria abordar aqui, a gente acabou falando um pouquinho, né, e que surgiram nas perguntas dos nossos clientes também, é a questão da flexibilização. E daí quando a gente fala de flexibilização, se aplica tanto, né, para a expectativa dos nossos clientes em relação a gente, né, a gente tem ouvido muito, né, uma expectativa de flexibilização, até, né, muitos clientes que trazem para a gente a questão de que valorizam o uso do RD Station, valorizam, né, o uso de uma estratégia de inbound neste momento mais do que nunca, mas precisam de uma flexibilização devido a uma situação. Então a gente está lidando com pedidos de flexibilização, né, do lado dos nossos clientes muitas vezes, e a gente também tem que olhar o lado de flexibilização na gestão de equipes, né, dentro de casa, né, a priorização do trabalho dos times e as demandas para cada time interno também mudaram nesse momento, né. Aqui na Resultados Digitais, dentro né, da minha diretoria de Customer Success, a gente tem diversas funções, né, a gente tem a função do time de implementação, a gente tem o time de Customer Success para clientes diretos, Customer Success para os nossos parceiros,
né? A gente tem o time de suporte, né, que dá o suporte reativo, pontual aí para os nossos clientes, e cada um desses times teve que se adaptar, né, nesse momento. E alguns times estão com uma demanda mais reduzida e estão suportando, né, ajudando outros times que estão com uma demanda maior, né, que estão com mais clientes que precisam de apoio nesse momento. Então, trabalhar essa gestão de equipe com esse olhar de objetivo comum único, né, que é entregar mais sucesso para ter um impacto maior em retenção e consequentemente em crescimento no longo prazo, é algo, né, fundamental, acho que em várias áreas da empresa e não diferente dentro de Customer Success. Então, de acordo com cada estrutura, eu acho que até o olhar, tanto o olhar do que é prioridade para a área, como os recursos estão alocados nesse momento, tem sido super chave, né? E aqui no nosso caso, a gente tem tido bastante sucesso de trabalhar com o time, né, nessa flexibilização e assim conseguir fazer com que as demandas dos nossos clientes não se acumulem, né? Então, Letícia, você quer só comentar rapidinho aí como que a gente tem atuado para essa flexibilização de funções? Sim, eu ia até falar, se você não tivesse me chamado, que eu tenho falado com outras empresas também, justamente nessa tentativa de tentar ajudar. eh, é Agora é um momento muito oportuno para a gente afiar o machado, para a gente rever processo, para a gente entender o que tem que estar funcionando, né, no jeito mais, eh, brilhante, como a gente costuma falar no DRD, né, o Brilliant Basics, o que realmente tem que estar, rodando 100%. Então, tudo aquilo que a gente não tem tempo por causa da rotina que é atribulada, por causa de um monte de coisa que acontece no nosso dia a dia, a gente não consegue parar para olhar, agora é a hora, né. Essas equipes que estão com menos demanda, ajudar as que estão sobrecarregadas ou até mesmo revisar, processo, instrumentação, até produto, né, dependendo de oferta mesmo, para conseguir sair da crise, com algum ganho. E a gente fez bastante isso, inclusive, acho que o maior ganho que a gente teve foi, as lideranças se envolvendo na área operacional e aprendendo muito mais sobre um processo que a gente achava que conhecia, né, de longe, mas quando a gente vai colocar a mão na massa é muito diferente. E isso, se você tem um time de líderes grande, né, ou vários times que são muito diversos, faz muita diferença. Quando você se coloca na posição de uma outra pessoa, você começa a entender como que do seu lado você consegue, melhorar, seja a passagem de informação, o registro de informação para facilitar o trabalho daquela outra área, quando você já não estiver executando aquele papel mais. Eu, por exemplo, falei no começo, né, faço, basicamente o planejamento da capacitação dessas 150 pessoas, mas hoje eu estou trabalhando junto com a Fran, né, a gente está falando com os clientes que estão em momentos, ou de pedido de flexibilização ou de pedido de cancelamento para entender essa realidade deles e a partir das nossas alçadas, né, seja de negociação financeira ou estratégica, entender como que fica a continuidade deles com a gente, que é uma coisa que está completamente fora do meu escopo e de vários outros líderes, mas a gente entende que agora é o crucial, a gente está aprendendo um monte com isso, então a gente já viu várias melhorias na operação só de estar ligando, né, mais para os clientes e de estar, colocando em prática ali o que a gente sempre, eh, viu um pouco mais de longe ou gerenciou mais de longe, e essa é uma sugestão ótima, né, acho que essa parte de interface com o cliente, ela é super válida, mas com certeza tem outros processos dentro da empresa que a gente consegue ter um hands on, né, uma mão na massa ali mais ativa nesse momento, para justamente melhorar, otimizar ou simplesmente entender ela de uma forma diferente. Eu queria só Isso fazer uma aí. contribuição rapidinha, que eu acho que a palavra de ordem que fica latejando na minha cabeça para esse momento é compreensão. Então, tanto de nós com nossos clientes, quanto da gente entre nós mesmos, quanto dos nossos fornecedores conosco, a gente entra num movimento aí de compreensão mútua, que não é ceder,
que é diferente, compreender, eu entender o seu, né, e eu ver como eu posso ajudar. Então, fica muito forte para mim essa mensagem desse momento, eu acho que a gente tem executado muito bem isso, e com certeza vai melhorar ainda, que é a compreensão como um todo. Perfeito. É isso aí. E com isso, vamos chegando ao fim desse nosso bate-papo sobre a importância de Customer Success nesse momento de crise. Espero de verdade que alguns dos temas aqui e dicas que a gente compartilhou com vocês se apliquem e ajudem vocês, né, nesse momento. Quero lembrar também que a gente tem outros webinars acontecendo e que são exclusivos para os clientes RD Station, então acompanhem a programação, né, que está tanto disponível na landing page de inscrição, como nos e-mails que a gente tem enviado. E é isso, né, eu acho que a gente tem várias palavras-chave que ficaram fortes aqui no nosso papo, né, a gente falou bastante de compreensão, de flexibilidade, de colaboração, né, e de importância de organização também, né, de desenho de cenários e indicadores para pautar esse trabalho de sucesso dentro do momento de crise, né? Como que a gente busca aí ter um impacto positivo para os nossos clientes, para a nossa comunidade e para os nossos negócios no momento que a gente está vivendo. Então, espero que todos fiquem bem, né? Fiquem aí, se cuidem e até breve. Tchau. Tchau, tchau.